Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Estamos no começo dessa jornada para entender a relação entre o ser humano e o meio ambiente, através das ciências humanas e da natureza. E essa relação, ou melhor, essa ecologia entre nós e o meio, depende de um recurso fundamental, a água, que aqui nós chamaremos de recursos hídricos. E isso vem desde o início da civilização humana. Você vai se lembrar das aulas de história no ensino fundamental, onde no período da antiguidade, há 10 mil anos atrás, a civilização humana nascia, a civilização humana florescia na região da Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, Síria, lá no Oriente Médio, às margens do rio Tigres e Eufrates, ou ainda no Antigo Egito, ancorado ao sagrado rio Nilo. Fica claro aí a imensa importância dos rios, ou seja, da água, para a humanidade. A água é fundamental, é uma condição sine qua non. E essa importância se deve aos múltiplos usos que fazemos dela em várias atividades, desde a produção de energia. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 60% da energia que consumimos tem matriz hidroelétrica, ou seja, água, a energia que carregou seu telefone, que mantém os seus alimentos frescos na geladeira, veio da água. Temos que citar também a produção dos nossos alimentos e matérias-primas na agropecuária, que obviamente depende da água para irrigação, por exemplo. Também na indústria é um recurso básico, necessitamos de água para as atividades domésticas, que vão desde a cozinha até a limpeza. Na higiene pessoal, tipo tomar banho, escovar dente, essas coisas, além de tantas outras atividades. Uma pessoa usa, em média, 100 litros de água por dia. E, claro, usamos a água para consumo, para beber. Nosso corpo consegue suportar até 3 semanas sem alimento, mas nós não conseguimos sobreviver a 3 dias sem água. Você se hidrata bem? Bebeu água! Tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Gente, eu amo Timbalada. Salve Salvador! Mas vamos seguir nossa aula aqui. Nós já identificamos o porquê a água é importante para nós, como um recurso natural base para o nosso desenvolvimento. Vamos retroceder um pouco para avançar depois. A superfície terrestre é composta por 3 estruturas primordiais: rocha, ar e água, as matérias fundantes do nosso planeta. As rochas compõem a litosfera, o ar, a atmosfera, e a água forma a hidrosfera, a santíssima trindade da ecologia. A interação desses 3 elementos estrutura a biosfera, o espaço onde se desenvolvem os ecossistemas. Hoje, o nosso tema é a hidrosfera, ou seja, os ambientes aquáticos do nosso planeta, que são os oceanos, é claro, que cobrem mais de 70% da superfície terrestre, as nuvens, as calotas polares e geleiras, os aquíferos, que são as águas subterrâneas, e também os rios e lagos, sendo os rios os cursos de água corrente e os lagos são as águas estagnadas, paradas. É água para todo lado aqui no nosso planeta. Para nossa sorte, a água é muito abundante aqui na Terra, encontrada em grandes quantidades e nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E é a água líquida que é especial no nosso planeta. Especial entre aspas, porque não há nada de místico, apenas no sentido que a água, o elemento químico H2O, é comum no universo, presente nos cometas mais distantes
e em outros planetas do nosso sistema solar. Marte, por exemplo, tem os polos congelados, assim como aqui na Terra, enfim. O diferente é que, normalmente no universo, os lugares são quentes demais ou frios demais para a formação da água líquida, que até onde sabemos atualmente é mais rara. Porém, a superfície terrestre é inundada por ela. Há um universo de água líquida aqui na Terra. E aí nós temos que levantar a grande questão da aula de hoje, que é por que a gente sempre ouve por aí que a água vai acabar ou pode acabar, sendo que ela é um recurso muito abundante, como eu venho insistindo aqui com vocês. De cara, eu já digo para vocês que é impossível a água acabar no nosso planeta. E eu explico para vocês. A quantidade de água que nós temos na hidrosfera terrestre hoje em dia é a mesma de quando a hidrosfera se formou há 3 bilhões de anos atrás. É a mesma quantidade. A Terra nem perdeu nem ganhou água em todo esse período. O volume se mantém constante. A água que está nessa garrafinha aí do seu lado, ou a água que você lava o rosto na pia, tem aproximadamente 3 bilhões de anos. É isso mesmo. Nossa água é muito antiga. E você deve se perguntar por que a sua água não está suja ou podre e parece estar aí do seu lado bem limpinha, né? Bom, embora a água seja antiga, ela é sistematicamente e repetidamente filtrada, limpa e renovada no processo de infiltração do solo no ciclo da água. Sim, o nosso planeta tem um sistema gratuito de purificação e renovação da nossa água. É o ciclo da água que garante que sempre teremos água. A água não se perde no ciclo. Nenhuma gota vai embora do planeta. A água está presa aqui no seu infinito ciclo. Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão deter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo e eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva. Esse que você acabou de ouvir é o Jalu, artista da região amazônica e uma das caras novas e talentosas da música popular brasileira. E nessa música ele descreve poeticamente o ciclo da água e vale a pena a gente aprofundar esse fenômeno. O ciclo da água é ativado pela nossa estrela, o Sol, que provoca a evaporação da hidrosfera com seus rios, lagos e oceanos. Os animais também liberam água na Terra a partir da transpiração. Nós, seres humanos, por exemplo, liberamos no meio ambiente 2 litros de água por dia, em média. É por isso que os médicos sempre pedem para a gente tomar 2 litros de água, porque é isso que a gente perde. E se a gente fizer uma matemática bem grosseira e simples aqui, se a gente considerar que existem 7 bilhões e meio de pessoas na Terra e cada uma liberando 2 litros de água por dia, a gente pode dizer que só os seres humanos liberam no meio 15 bilhões de litros de água por dia. Só os seres humanos, sem contar os outros animais. As plantas também liberam água pela evapotranspiração. Os vegetais perdem água pelas folhas, ativando o processo de osmose, que faz com que a planta se nutra sem correr atrás de alimento, através das diferenças de pressão, ou seja, a folha perde água, logo perde pressão,
forçando a água do caule a ir para as folhas. No mesmo processo em cadeia, o caule puxa a água do tronco, que puxa a água da raiz, e a raiz puxa a água cheia de nutrientes do solo. Um sistema bem inteligente de alimentação. De qualquer maneira, resumindo a ópera, após a evaporação da hidrosfera, a transpiração dos animais e a evapotranspiração das plantas, a água, em vapor, sobe para a atmosfera até encontrar uma determinada altitude, condensando em forma de nuvens. A depender das condições de pressão da atmosfera, essa água precipita, ou seja, cai em forma de chuva. Em um outro momento por aqui, farei uma aula específica sobre a precipitação atmosférica, ou chuva, traduzindo aí para vocês. Bem, continuando o ciclo, após a precipitação, a água se infiltra no solo, onde ocorre a purificação da água que se acumula nos aquíferos ou lençóis freáticos e depois retorna à superfície em nascentes, onde o ciclo se inicia novamente e depois novamente e novamente. Esse processo deve ser bem conhecido de vocês, mas após tudo isso apresentado, a nossa dúvida inicial se mantém. Se a água no nosso planeta é constante pelo ciclo da água, por que insistimos em dizer que a água vai acabar ou pode acabar? Essa é simples de entender. Sabemos que a água não acabará, mas o que está em risco e pode reduzir a quantidades assustadoras é a água potável, sendo a água potável aquela que é própria para o consumo humano. Isso se deve à maneira como a água está distribuída no nosso planeta. Vamos lá. Os recursos hídricos são classificados em dois tipos: águas oceânicas e águas continentais. Para facilitar nossa linguagem por aqui, as águas oceânicas nós chamaremos de água salgada e as águas continentais de água doce. Em números grandes, 97% da hidrosfera terrestre é composta por água salgada. É a maioria absoluta, quase a totalidade das águas. E a água salgada não é potável, ou seja, é imprópria para o consumo humano. Se você beber mais de 1 litro dessa água, por exemplo, você pode morrer. Seu corpo entraria em colapso. Mas não é só isso. Não dá para irrigar plantações com água do mar, não serve para a indústria e nem para limpar a casa, porque o sal tem um poder corrosivo muito grande. E dessalinizar a água, ou seja, tirar o sal da água, tornando essa água potável, é muito difícil hoje em dia e é inviável em grande escala. Então, sobrou para a gente só 3% do total da hidrosfera, formado pela água doce. Mas aí nós temos alguns problemas, porque desse total de água doce, 2% dela está presa nas calotas polares e geleiras, concentradas em locais distantes, inóspitos e hostis para a humanidade. Aí sobrou só 1% de água doce. Mas nem tudo são flores, né? Há um problema nessa parte também, porque parte dessa água doce está na atmosfera, nas nuvens, na umidade relativa do ar, e nós não podemos utilizar. Outra parte está no subsolo, em alguns casos em locais de difícil extração, ou seja, no final das contas, sobra apenas 0,5% do total da hidrosfera de águas que nós podemos utilizar em rios, lagos e alguns aquíferos. Nós temos muita água no planeta, mas está disponível para a gente apenas uma microfração desse total, que é a água potável. E, embora saibamos dessa situação crítica de disponibilidade de água no planeta, as diversas sociedades poluem os recursos hídricos, os rios, os lagos, os aquíferos, jogando esgoto, lixo, situação muito comum aqui no Brasil, aliás. Há também o desperdício, e eu não falo aqui apenas do banho demorado
ou da escovação de dente com a torneira ligada? Porque o consumo doméstico representa apenas 5% do uso total. Eu estou falando aqui do desperdício na pecuária bovina, que é o setor que mais consome água no mundo, e no Brasil, só para você ter uma ideia, existem mais bois do que gente, e isso não é uma piada, é um dado. E é por isso que o Geografia Popular apoia o movimento vegano. Na agricultura e na indústria, o desperdício é comum. Na mineração, que nós acompanhamos com dor os crimes da Vale em Mariana e Brumadinho nos últimos anos, que você sabe acabaram com o Rio Doce e o Rio Paraopeba. Para resumir aqui, a água potável, super importante para a humanidade, como vimos desde o início da aula, é uma fração muito pequena do total das águas no planeta. E mesmo assim estamos poluindo esse recurso de várias formas. E vocês vão ter que concordar comigo que essa não é uma atitude inteligente. Então, de fato, é possível que tenhamos escassez, ou seja, falta de água doce num futuro não muito distante. E não precisamos de nenhum Sherlock Holmes para deduzir o desastre que isso significaria. Defender os recursos hídricos é defender todo o ecossistema terrestre. Bom, meu povo, para fechar essa aula com uma informação boa, é importante dizer que o Brasil é o país que tem as maiores reservas de água doce do mundo, o que nos coloca em destaque nesse tema. A maior parte da nossa água está concentrada na bacia amazônica, mais um motivo para a gente defender a floresta e os povos da floresta. Quando nós vemos notícias de cientistas e agências espaciais que, ao procurar vida em outros planetas no universo, sempre vão atrás de planetas que têm água líquida. E agora você entende o porquê, né? Porque a água é super importante pra gente. E olha que nessa aula eu foquei apenas na importância da água para os seres humanos. E nós temos que falar também da importância da água para os outros ecossistemas. Nós retornaremos com mais aulas desse tema, que é super importante e sempre cai nas provas. Hoje foi apenas uma introdução. Te vejo na próxima aula.